Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Pois bem, estamos começando um novo trimestre e quero desde já agradecer aos inúmeros participantes. Hoje somos mais de 2.100 inscritos, isso mesmo. E como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense e o tema central para esse trimestre será Fé, Fidelidade e Força, um estudo de Josué, Juízes e Ruth. Hoje vamos estudar a lição de número 1 com o tema Introdução aos livros históricos de Josué, Juízes e Ruth. Para você que está chegando aqui agora, acredito que se faz necessário entender o propósito desse projeto. Em primeiro lugar, ao centralizar o conteúdo das lições e os áudios dos comentários, este projeto visa proporcionar facilidade de acesso aos materiais de estudo. Ao ter acesso a ambos os recursos em um único local, todos os participantes da EBD podem economizar tempo e esforço na busca por informações. Inclusive, você pode acessar os comentários na íntegra dessas lições acessando o site do canal Beit Sefer. A descrição fica aqui no vídeo. Em segundo lugar, como superintendente e professores da EBD desempenham um papel crucial na transmissão do conhecimento, este projeto visa fornecer materiais adicionais para esses profissionais, auxiliando-os no estudo, aprofundamento e planejamento das aulas. Com os materiais disponíveis, os professores podem enriquecer suas apresentações, fornecendo os insights e perspectivas adicionais aos alunos. E, em terceiro lugar, ajuda ao aluno a compreender o tema abordado, com materiais que ajudam a entender e a elucidar a proposta do autor, sem, contudo, perder sua linha de raciocínio. Isso permite que os alunos explorem o assunto em maior profundidade e compreendam melhor os ensinamentos da Bíblia. Pois bem, a história do Antigo Testamento, contida nas Escrituras, pode ser dividida didaticamente em períodos históricos e não em livros, para melhor compreensão e podemos dizer, ter uma visão panorâmica dos acontecimentos que estão ali descritos. Este período, ele vai desde a criação, passando pelos patriarcas, o êxodo, a conquista da terra, os juízes, a monarquia, o exílio, o retorno do exílio, finalizando com a cessação da revelação bíblica e com um profundo silêncio de Deus, o que chamamos de período interbíblico ou intertestamentário, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Cabe um adendo aqui, tudo isso apontando para a vinda do Messias. Para o autor da lição, esse período pode ser dividido em cerca de 9 períodos. Porém, outros comentaristas fazem uma contagem diferenciada com 9 períodos, sem contar a criação, ou com 11 períodos contando a criação. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a acompanhar a leitura da Bíblia através da leitura de Josué, capítulo 1, verso 1 ao 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra, que o Senhor possa ser conosco durante todo esse trimestre, que o Senhor possa abençoar cada inscrito, cada participante deste canal e que eles possam ser bênção nas suas igrejas, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
O Pentateuco é composto pelo primeiro, segundo e terceiro períodos. Ele registra desde a criação, o nascimento do povo de Deus e o êxodo. A continuidade desta narrativa inicial é chamada de livros históricos. Este conteúdo é importante pelo menos por duas razões. Primeiro, por conta do registro histórico em si e depois pelo que ensinam teologicamente. O conteúdo histórico destes livros cobre um período de 800 a 1000 anos, desde a chegada de Josué em Canaã no século XV, ou possivelmente no século XIII a.C., até Neemias, em meados do século X a.C., ou o domínio dos persas, a mesma época que viveu Esther. Já o conteúdo teológico apresenta preciosas lições. Por exemplo, eles traçam a história do Senhor com a sua nação. Eles revelam o amor fiel e imutável de Deus por seu povo e contam diferentemente da história comum, a história da salvação, que são revelações divinas no tempo e no espaço registrada nas Escrituras para promover a fé. Josué é o grande protagonista de seu livro, o primeiro dos históricos. Seu nome significa Jeová é a salvação ou Jeová salva. E sua forma grega é Jesus. Ele aparece nas Escrituras como um ajudante de Moisés. E você pode conferir isso lendo Êxodo 33, verso 11. E seu assistente na guerra contra Amaleque, em Refidim. Você vê isso em Êxodo 17, verso 9. Sua fé, firmeza e coragem são evidentes. Mesmo que tenha sido um homem de grandes qualidades naturais, por preparação ou experiência, sua suprema qualidade consistiu em ser homem que há o Espírito. E você vê isso em Números 27, verso 18. Ou seja, um homem investido do Espírito Santo. Somente um homem de Deus teria condições de lidar com os desafios que lidou. Por ainda não ser uma forte nação, o povo da Palestina formava um conglomerado de pequenas cidades-estados, ou seja, pequenos reinos ao redor de suas cidades fortificadas. Além de brigarem entre si, estas cidades sofriam com a invasão de exércitos estrangeiros. Se não bastasse as demandas bélicas e sociopolíticas, a demanda religiosa também era desafiadora. Os cananeus eram politeístas, rendiam culto a El, criador e principal divindade, e a Zera, sua esposa. Entre os seus muitos filhos, Baal, também significava Senhor, era o mais importante. Os cultos eram chafurdados de lascívia, uma vez que criam que a fertilidade da terra e dos animais, as chuvas e o crescimento da vegetação dependiam das relações sexuais dos deuses. Veja, assim os atos cultuais eram eivados de orgias. A prática da adivinhação e adoração de serpentes era constante. Os pecados contra a natureza eram comuns. Basta conferir Levítico capítulo 18 e Deuteronômio capítulo 12, verso 31. Que o Senhor chegou, veja, a mencionar que a terra vomitou seus moradores. Você vê isso em Levítico capítulo 18, verso 25. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Josué capítulo 1, verso 3 ao 5. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande,
no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O conflito pela posse e conquista de Canaã, também chamado Palestina ou Terra Prometida, tem a sua primeira etapa ainda sob o comando de Moisés, que comandou a conquista das terras e sua distribuição a leste do Jordão. Você vê isso em Josué capítulo 22, verso 9. A segunda etapa inicia com a morte de Moisés, com Josué, filho de Nun, assumindo a liderança, atravessando o Jordão e conduzindo os israelitas a ocupar os reinos do lado ocidental. Em resumo, o livro de Josué é uma narrativa da circuncisão dos israelitas, que passaram no deserto sem cumprir essa ordem do Senhor, e eles fazem isso em Gilgal, a renovação da aliança em Ebal e da conquista e divisão da terra prometida pelos filhos de Israel, agora liderados por Josué. A história é marcada por batalhas e estratégias militares usadas para tomar as cidades dos cananeus e possuir a terra que Deus havia prometido a Abraão e os seus descendentes. Esse curto período começa com as batalhas e a queda dos muros de Jericó em cerca de 1400 a.C., mesmo ano da morte de Moisés, e prossegue com a derrota e consequente vitória sobre Ai, além da conquista sobre outras cidades. Você vê isso em Josué capítulo 12. Cabe destacar aqui que a conquista pacífica da cidade de Gibeão, você vê isso em Josué capítulo 11, verso 19, depois que eles enganaram, ao povo de Israel, foi a única conquista pacífica, e da batalha mais longa e difícil que está registrada no livro sobre Azor. E vai até cerca de 1360 a.C., quando morreu o líder Josué. Desta forma, o livro apresenta como tema geral o grande desafio a ser enfrentado pelo seu protagonista, retratando uma terra sui generis e um povo que precisava ocupar e se estabelecer nela. Os propósitos significativos da obra são descrever o domínio de Canaã e o estabelecimento das tribos nelas, revelar que Deus é fiel, afinal, ele cumpriu a promessa de inserir seu povo em Canaã e de entregar em suas mãos a terra. Reafirmar santidade do Senhor, revelando as depravações dos cananeus e exigindo dos israelitas o despojamento de coisas proibidas. Alegoricamente, temos algumas questões interessantes. Primeiro, se o livro de Êxodo apresenta a salvação como a libertação da escravidão no Egito, o livro de Josué representa a vitória, a tomada e o descanso na terra. Segundo, esse descanso ou repouso do povo de Deus, em alguma medida, se torna um repouso profético que nós, povo de Deus, temos em Cristo. E em terceiro, Josué pode ser visto como um tipo de Cristo. Isso mesmo, tendo em vista a obra que realizou. Assim como Moisés não pôde introduzir o israelita na terra prometida, tampouco a lei poderia conduzir o crente ao repouso de Deus. Só Jesus, nosso grande Josué, nos leva a essa terra e nos reparte a herança. O livro de Juízes registra o estado do povo de Israel depois da conquista. A nação apática a questões religiosas foi incapaz, de cultivar longos períodos de obediência e comprometimento com o Senhor. Os escassos períodos de fidelidade proporcionaram paz e descanso,
mas sempre eram substituídos por longos períodos de desobediência e pecado. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. É uma expressão que se repete no livro de Juízes e sintetiza a condição espiritual em que o povo vivia. Os juízes foram instrumentos do Senhor para liderar os inúmeros momentos difíceis que o povo viveu. Não era uma autoridade judiciária, veja como se pode pensar, mas líderes militares incumbidos da tarefa de livramento. O ofício significava governar em um sentido amplo. Esses 12 juízes foram heróis regionais ou nacionais que se tornaram governantes militares, recebendo o Espírito de Deus para liderar a nação em vitórias contra uma determinada nação inimiga. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Juízes, capítulo 1, verso 1. Depois que Josué morreu, o povo de Israel foi à presença do Senhor para receber instruções. Qual de nossas tribos deverá ir primeiro guerrear contra os cananeus? Perguntaram os israelitas. Observe que após a morte de Josué, inicia o que se pode chamar a terceira etapa da conquista de Canaã. Cabe aqui lembrar que quando Josué envelheceu, Deus falou com ele dizendo: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Você vê isso em Josué capítulo 13, verso 1. No capítulo 13 de Josué, encontramos uma lista de algumas das cidades e reis que eles não destruíram nem expulsaram. Deus, porém, havia feito uma promessa dizendo: eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você vê isso em Josué capítulo 13, verso 6, a parte B. Josué recebe então a ordem de distribuir as terras às demais tribos. Diz assim: porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Você vê isso em Josué capítulo 13, verso 6, a parte B, até o verso 7 e depois até o verso 21. Veja, não sabemos exatamente por que esses reinos não foram destruídos naquela época. A gente pode fazer diversas conjecturas, ok? Mas é importante a gente destacar isso. Notem que, em conformidade com o capítulo 1 de Juízes, Josué realizou aquilo que nós podemos chamar de uma conquista parcial e não total. Esse capítulo relata também o que foi o princípio da queda de Israel, ou seja, a sua falha em não ter destruído aquelas nações. Ali o termo que é usado é herem no hebraico, que era uma prática sacrificial na qual toda presa viva, quer pessoa, quer animal, é condenada à morte e devotada a um Deus. Ou seja, foi a ordem de Deus contra os cananeus e alguns habitantes daquela terra, e você vê isso em Deuteronômio, capítulo 20, versos 16 ao 18, tem uma lista ali. E aí, como eles não cumprem essa ordem, a sua aliança subsequente com esses povos, você vê isso em Juízes capítulo 2, verso 12, vai levar eles à idolatria e depois ao exílio. Segundo o livro O Período Interbíblico, 400 anos de silêncio profético de Enéas Tonini, com a morte de Josué, filho de Nun, em 1360 a.C., começa o período dos juízes. A nação de Israel, já devidamente instalada na terra, naquelas terras que eles já tinham conquistado, vive épocas de apostasia e de declínio espiritual, além de servidão aos povos vizinhos e de guerra civil. Veja, aquelas nações que eles deveriam conquistar acabaram se tornando servos.
Em cada um desses momentos difíceis, Deus suscita juízes, né? Quando o povo clama, para libertar o povo do domínio inimigo e reconduzi-lo à sua vontade. A todo foram 14 juízes. O período termina com Samuel, o profeta juiz, em 1045 a.C. A tradição judaica atribui a Samuel a autoria do livro, que tem um lapso temporal de 2 séculos, começando com Otiniel em 1200 e terminando com Sansão em 1070. Mas veja, há controvérsia quanto a isso, podendo a estimativa do tempo chegar perto de 4 séculos. O tema central da obra encontra-se no ciclo de capítulo 2, do verso 11 ao 23, onde o autor expõe a razão, veja, e a solução para as catástrofes que assolavam o povo. Primeiro, Israel adorava outros deuses e se esquecia do Senhor. Apostasia. Segundo, o Senhor os entregava nas mãos dos adversários. Castigo. Terceiro, Israel clamava a Deus. Arrependimento. Quarto, o Senhor levantava um libertador, enquanto este governava, o povo permanecia fiel. Libertação. Saindo o libertador, o povo retornava à apostasia. E o ciclo voltava a continuar e acontecer. Segundo o livro Através da Bíblia, livro por livro, de Mayan Perlman, a primeira metade do livro de Juízes nos dá um curto resumo de algumas das apostasias de Israel durante os 450 anos em que governaram os juízes. Os capítulos 17 ao 21 fornecem uma descrição mais clara de um desses períodos. O último versículo do livro oferece-nos uma explicação das terríveis condições que prevaleciam durante esse tempo. Veja, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes capítulo 21, verso 25. A história do livro pode resumir-se em 4 palavras: pecado, servidão, tristeza e salvação. Os propósitos relevantes para a obra são retratar a história do povo escolhido no período compreendido entre a morte de Josué, Juízes 1, verso 1, e o advento da monarquia, Juízes 21, verso 25. Servir de comparativo com o primeiro livro histórico. Josué registra as vitórias do povo, Juízes, a derrota. Josué fala da conquista de 7 nações em 7 anos. Juízes descreve 7 apostasias, 7 opressões e 7 libertações. Revelar a santidade do Senhor. Ele é santo e castiga o seu povo por seus pecados, mas é misericordioso também para salvá-lo quando dá mostra de arrependimento. O livro ensina que a opressão é um castigo pela infidelidade e a libertação é o resultado do retorno a Jeová. E demonstrar a necessidade de estabelecer um governo coeso, forte e central no caso da monarquia. Isto posto, aprendemos que é a fidelidade ao Senhor a condição singular para a continuidade da vida e paz em segurança. Ouvir e temer a Deus é padrão axial para seus servos. O livro de Ruth registra o cuidado soberano de Deus por seus servos fiéis. É um idílio que contém tragédia, humor e amor. Muitos o consideram uma ficção alegórica, justamente por conter um final feliz. Sua história acontece dentro do período dos juízes, mencionando locais e detalhes característicos da região da época. O Novo Testamento refere-se a Ruth como um personagem histórico. Você vê isso em Mateus capítulo 1, verso 5. E de sua linhagem ascendeu o grande rei Davi. O tema central da obra
pelo texto de Ruth, capítulo 1, verso 16 a 17, onde o Senhor recompensa a fé da estrangeira Ruth. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Ruth, capítulo 1, verso 1 ao 4. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Segundo o livro Através da Bíblia, livro por livro, de Mayan Pearman, o livro de Juízes fornece, como se vê, um quadro muito triste de Israel, sob o ponto de vista nacional. Ruth nos dá um quadro luminoso desse período em relação à fidelidade e beleza do caráter de certos indivíduos. A história, uma das mais formosas da Bíblia, é duplamente interessante pelo fato de ser uma gentia a sua heroína. A última palavra do livro, Davi, revelará seu valor principal, ou seja, o seu propósito é traçar a linhagem de Davi, o progenitor do Messias. O livro inteiro tem o seu clímax na genealogia que se encontra no último capítulo. Assim como em Esther, o livro leva o nome de sua protagonista. Tanto em Esther como em Ruth se destacam exemplos pessoais de coragem, decisão e lealdade. Em ambos os livros se observa a providência de Deus, dispondo todos os detalhes na vida dos fiéis. O livro faz uma transição entre a época dos grandes libertadores para a época de Samuel e surgimento da monarquia. Assim, as intenções principais da obra são registrar que mesmo numa época desenfreada, cruel, a bondade e a fidelidade podem ser percebidas na vida de algumas pessoas. A idolatria e a maldade não são generalizadas. Sempre há um remanescente que não se entrega às concupiscências e na babesca desobediência. Demonstrar a fidelidade do Senhor e sua providência, veja, mesmo quando os tempos são maus, difíceis. Noemi foi recompensada em sua piedade e Ruth em sua lealdade. Revelar que em Deus, veja, não há acepção de pessoas. A postura de Noemi, sem que ela percebesse, ganhou uma pagã para a fé de Israel. Pois bem, aprendemos que o Antigo Testamento pode ser dividido em cerca de vários períodos, que pode de 9 até 11, depende do comentarista, que vai desde a criação até o profundo silêncio de Deus no período que chamamos interbíblico. Que o Pentateuco é composto do primeiro ao terceiro período, que registra a criação, o êxodo e o nascimento do povo de Deus. Vimos ainda que a continuidade dessa narrativa inicial é chamada de livros históricos, cujo conteúdo pode abarcar cerca de 1000 anos, aproximadamente, desde a chegada de Josué até Neemias. Os assuntos que nos acompanharam nesse trimestre e que em nossas vidas devem ser repletas dessas evidências são fé, fidelidade e força. Por isso, com Josué, aprendemos da fé fervorosa para conquistar e ocupar Canaã. Sob a promessa de Deus, este líder marchou e dedicou a sua vida, a vida da sua família, ao cumprimento da tarefa que lhe foi outorgada. Ele reafirmou sua confiança do Senhor e decidiu de maneira cabal e inequívoca a quem ele iria servir. Você vai ver isso em Josué capítulo 24, verso 15.
Em Juízes, aprendemos da fidelidade necessária para continuar conquistando a terra e honrar o Senhor, que sem ter um líder ou não, ou seja, Deus estava no controle. Ainda que libertos pelo sangue de Cristo, não podemos, veja, fazer o que bem entendemos. Você pode ver uma referência em Juízes capítulo 21, verso 25. Isso é importante você lembrar. De maneira a comprometer o nosso testemunho e o evangelho. E por fim, com Ruth aprendemos sobre a força que conduz a escolhas corretas que nos fazem superar tempos adversos. Desta forma, fomos ensinados que a vida piedosa é uma bênção e seus frutos produzem paz e descanso singular. Finalizo perguntando como a fé de Josué impacta sua vida e o desafio a seguir adiante, sendo conduzido unicamente por Deus nesse mundo com tantos desafios. Você já experimentou em sua vida o ciclo dos juízes? Apostasia, castigo, arrependimento e libertação? A força de Ruth, veja, para superar tempos de crise, preconceito e demonstrar amor é exemplar. Como você tem demonstrado sua força em tempos adversos? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e compreender melhor essa lição. Você pode baixar também a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 1 e o tema foi Introdução aos livros históricos de Josué, Juízes e Ruth. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal, que frequentam, mas ainda não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui, dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, pois toda vez que assim você faz, o YouTube entende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fica na paz. Deus te abençoe.